Olá, tudo bom? Agora irei apresentar uma atividade de ambientação, resolução de questões de matemática, da disciplina de Práticas Pedagógicas 2, Matemática nos oitavos e nonos anos do ensino fundamental da Universidade Federal de Alagoas. Primeiramente, os componentes do grupo são Charles Christian, Igor Eduardo, Miguel Santos, Milane Hillary, quem vos fala, e Isamara Félix. A questão a qual irei apresentar agora tem como enunciado o seguinte: Carlos percebeu que é possível calcular o volume de objetos com base na quantidade de cubos de arestas 1 centímetro que é necessário para formar esse objeto. Nesse caso, o cubo de aresta 1 centímetro tem volume de 1 centímetro cúbico. Como a gente pode observar nas figuras de exemplo, certo? Sabendo que os sólidos a seguir foram formados por cubos de 1 centímetro cúbico, determine o volume de cada um. Bom, iremos determinar o volume do sólido A, B e C. Sabemos que, para calcular o volume em centímetros cúbicos, você precisa multiplicar as três dimensões, certo? Quais dimensões são essas? São essas: comprimento, largura e altura. Na letra A, temos 6 centímetros de comprimento. Por que 6? Porque cada cubinho tem 1 centímetro de comprimento. Então, se eu tenho 6 cubinhos, vamos olhar aqui os cubinhos azuis. Se eu tenho 6 desses cubinhos azuis, eu vou ter 1, mais 1, mais 1, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Vou ter 6 centímetros, ok? E a minha largura, 3 centímetros. Eu tenho 3 centímetros de largura. Altura, vamos contar. Em altura, eu tenho um azul e um vermelho. 2 centímetros. Centímetros cúbicos desse sólido vai ser calculado por quanto? 6 centímetros do comprimento vezes 3 centímetros da largura vezes 2 centímetros da altura. Totalizando, quando a gente multiplica 6 vezes 3 vezes 2, 36 centímetros cúbicos. Agora, analisando a letra B, eu tenho 5 centímetros de altura por 5 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento. Quando eu faço a multiplicação, eu tenho 125 centímetros cúbicos. Agora, vamos observar a letra C. Na letra C, quando eu multiplico, vamos lá. Primeiro, vamos contar a largura, a altura e o comprimento, ok? Comprimento, 6 centímetros. Eu tenho 6 quadradinhos de comprimento, 3 quadradinhos de largura e 10 quadradinhos de altura. 10 centímetros, ok? Quando eu multiplico 6 centímetros vezes 3 centímetros vezes 10 centímetros, eu tenho 180 centímetros cúbicos. Outra solução que a gente pode observar na letra C é a seguinte. A letra C, quando eu olho para a letra A, ela é várias repartições, várias partes. É como se eu pegasse a letra A e multiplicasse por várias partes da mesma, certo? Porque, ó, se eu olho o comprimento, ambas têm 6 centímetros de comprimento. Ambas têm 3 centímetros de largura. O que é que muda aqui? É a altura. Então, quantos bloquinhos, quantas figuras da letra A eu tenho até formar a letra C? Sabendo que a figura da letra A ela é formada por uma linha azul e uma linha vermelha. Vamos contar quantas figuras eu tenho, certo? Ó, uma azul e uma vermelha, uma azul e uma vermelha, duas, uma azul e uma vermelha, três, uma azul e uma vermelha, quatro, uma azul e uma vermelha, 5. Então, para formar a letra C, eu peguei 5 vezes a letra A. Sabendo que a letra A vale 36 centímetros cúbicos, eu preciso multiplicar por quanto? Por 5. Porque não foi 5 vezes? Eu multipliquei o 36 centímetros cúbicos por 5, que resultou em 180 centímetros cúbicos, que foi a resposta
da letra C. Bom, com isso eu encerro minha apresentação, passando para o Miguel, ok? Olá, eu sou o Miguel e vou dar continuidade à apresentação do grupo 2. Bem, eu fiquei responsável pela resolução da segunda questão da atividade de ambientação proposta pela professora Cláudia. O enunciado dessa questão nos diz que seu Joaquim é o dono de uma lanchonete e fez suas compras no supermercado de sua cidade, que sempre faz promoções com diferentes produtos. Neste mês era o suco de garrafa. Na compra de um pacote com 24 garrafas, ganhava-se um pacote com 6 garrafas. Ele comprou 57 pacotes. Quantos pacotes ele ganhou nessa promoção e quantas garrafas de suco no total ele levou para a lanchonete? Bem, aí a gente já pode perceber que o enunciado nos traz duas questões. Na primeira delas, que é relativamente fácil de responder, o enunciado quer saber quantos pacotes seu Joaquim ganhou na promoção. Bem, a gente sabe que na compra de um pacote com 24 garrafas, ele ganha um pacote com 6. Como o seu Joaquim comprou 57 pacotes com 24 garrafas, logo ele ganhou 57 pacotes com 6 garrafas de suco, visto que na compra de um pacote com 24 garrafas, segundo a promoção, a pessoa ganha um pacote com 6 garrafas de suco. Agora vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte, o enunciado quer saber quantas garrafas de suco no total ele levou para a lanchonete. Para encontrarmos esse valor, basta a gente multiplicar o número de pacotes que seu Joaquim comprou, que são 57, com o número de garrafas que cada pacote contém. No caso, são 24 garrafas. Realizando essa operação, a gente vai chegar ao valor de 1.368 garrafas de suco, que foram compradas por seu Joaquim. Agora, somaremos a esse valor o número de garrafas ganhadas na promoção. Para a gente saber o número de garrafas que foi ganhado na promoção, basta a gente repetir o processo, só que agora a gente usando os valores da promoção. Então a gente vai pegar os 57 pacotes e multiplicar por 6, que são os números das garrafas segundo a promoção que está no enunciado. Realizando essa operação, a gente vai chegar ao valor de 342 garrafas de suco. Por fim, para a gente saber quantas garrafas de suco seu Joaquim levou para a lanchonete, basta a gente somar o número de garrafas compradas e o número de garrafas ganhadas na promoção. Com isso, a gente vai ficar com 1.368 garrafas de sucos, que foi a que ele comprou no supermercado, mais as 342 garrafas que ele ganhou da promoção, totalizando assim 1.710 garrafas de suco. Portanto, concluímos que seu Joaquim levou 1.710 garrafas de suco para sua lanchonete. Olá, meu nome é Charles e eu vou dar continuidade aqui à resolução das questões. Fiquei responsável com a questão 3, que tem o seguinte enunciado. A imagem abaixo se refere a uma caixa de água de um pequeno edifício. Então, a gente tem a letra A, B e C aqui como alternativas para responder a questão. Então, na letra A é perguntado qual é o volume em metros cúbicos da caixa de água. Na letra B, é pedido para fazer uma pesquisa em sites ou livros sobre a conversão de metros cúbicos para litros. E após essa pesquisa, ele quer que determine a capacidade da caixa d'água em litros. E na letra C, fala que por segurança, 20% da capacidade da caixa de água ela não pode ser utilizada e pede para determinar a quantidade de água disponível para o abastecimento desse edifício. Na letra A, a solução é até bem simples, mas primeiramente a gente precisa ter uma noção do que seria essa figura, essa caixa d'água, que nada mais é do que um paralelepípedo. E o volume do paralelepípedo é calculado fazendo basicamente o produto das suas medidas. Então a gente vai pegar todas as medidas do meu paralelepípedo, que no caso é minha caixa d'água, e vai fazer o produto entre elas. Então, a gente sabendo que o volume é dado por A vezes B vezes C, então a gente vai ter que o nosso A nada mais é do que 6 metros, o nosso B ele é igual a 2 metros, e o nosso C ele é igual a 3 metros. Logo, o volume do nosso paralelepípedo, que é nada mais é do que a nossa caixa d'água, ele vai ser dado por 6 vezes 2 vezes 3, que 6 vezes 2 é 12, 12 vezes 3 é igual a 36.
Então a gente teremos aqui 36 metros cúbicos. Já partindo para a letra B, que permite pesquisar justamente sobre essa conversão de metros cúbicos para litros. Quando a gente vai pesquisar, a gente vê diversas conversões, só que a única que vamos focar aqui na resolução dessa questão é sobre a do metro cúbico para justamente o litro. Então, um metro cúbico, ele nada mais é do que 1000 litros, né? Então, se eu pego um cubo, por exemplo, que tem um volume de 1 metro cúbico, então nesse cubo a gente vai conseguir colocar 1000 litros de água. E como a questão pede para a gente fazer a conversão, então é só a gente realizar o cálculo de conversão de metro cúbico justamente para litros. Então, a gente pode fazer uma ideia um pouco intuitiva ou resolver utilizando a regra de 3. A primeira solução que eu estou trazendo aqui é justamente essa ideia intuitiva, porque se 1 metro cúbico ele é igual a 1000 litros, então 10 metros cúbicos vão ser 10.000 litros. E dessa mesma forma, seguindo esse mesmo raciocínio, a gente vai ter 36 metros cúbicos, dando 36.000 litros. A resolução dá para você fazer sem precisar de cálculos, basicamente. Já na segunda solução, a gente faz utilizando a regra de 3. Então, para a gente fazer utilizando a regra de 3, primeiramente, o primeiro passo que a gente tem que fazer é justamente separar nossas grandezas. Então, a gente tem o nosso volume como grandeza e a outra grandeza é a nossa capacidade da caixa de água. Então, a gente já sabe que 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros de capacidade. 1000 litros. Como o volume do nosso paralelepípedo ele deu 36 metros cúbicos, então eu quero descobrir a capacidade que eu vou utilizar a incógnita x. Então, fazendo aqui meio pelos extremos ou multiplicando em x, né? Isso daí vai de cada um, é o nome que ele deseja utilizar. Então eu vou ter que o meu x, ele nada mais é do que 1000 vezes 36, que nada mais é do que 36.000 litros. Então a gente fica com essas duas formas de conseguir resolver a questão. Passando para a alternativa C, é falado que por segurança 20% da capacidade da nossa caixa d'água ela não pode ser utilizada. Então ele pede para determinar a quantidade de água que está disponível justamente para o abastecimento desse edifício. Então a gente pode novamente utilizar a regra de 3. Então, 20% da capacidade a gente não vai poder utilizar a caixa de água. Então a gente tem que 100% da capacidade menos 20%, que é justamente a capacidade que eu não vou poder utilizar. Então, a capacidade total que eu vou poder utilizar da caixa de água equivale a 80%. Então, montando novamente nossa regra de 3, então a gente pode montar com 36.000 litros, como o litro, no caso, como sendo uma das grandezas. E a outra grandeza vai ser justamente a nossa porcentagem. Então aqui a gente tem que 36.000 litros equivalem a 100% da capacidade de água da nossa caixa d'água. Então eu vou denotar novamente por x a quantidade em litros que a gente quer encontrar, que vai ser justamente nossos 80%. Então fazer de novo meio pelos extremos ou multiplicação em x. Isso daí vai como você quer chamar, então eu vou ter que 100 vezes x nada mais é do que 36.000 vezes 80. Então meu x nada mais vai ser do que 36.000 vezes 80 dividido por 100. Que realizando os cálculos aí, não é difícil de fazer, vai dar 28.800 litros.
Então, chegamos aí na capacidade de água total que a gente pode utilizar nesse edifício, que é justamente o que a questão C pedia. Então, outra forma de resolver também bem simples é utilizando o próprio conceito de porcentagem. Porque a questão fala que aí tem a caixa de água, que tem tantos metros cúbicos como volume, e 20% dessa capacidade ela não pode ser utilizada. Então o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro calcular quanto é 20% da capacidade da nossa caixa de água. Caixa de água. Então a gente sabe que 20% de alguma coisa nada mais é do que 20 sobre 100 vezes aquela coisa que a gente quer saber, no caso aqui a capacidade da caixa de água, né, que nada mais é do que 36 mil litros. Então fazendo esse produto aqui a gente vai ter, e tudo aqui vai estar sobre 100, né, que eu tenho 36 mil, nada mais é do que 36 mil sobre 1, né. Agora fazendo o produto aqui a gente pode fazer 2 vezes o 36, que vai dar 72 e acrescentar os zeros. Então, 72, tenho 3 zeros, eu vou adicionar mais 1. Então, eu vou ter 720 mil como resultado. Agora, como estou dividindo por 100, então eu vou só, digamos que, cortar os nossos zeros. Então, o meu resultado final nada mais é do que 7.200 litros. Então, esses 7.200 litros, ele é 20% da capacidade total. Então, como eu quero saber a quantidade máxima que eu posso colocar na caixa de água, que é justamente 80%, já que eu tenho aquele nosso limite de segurança, então basta pegar a capacidade total da caixa de água, que é 36 mil, e efetuar a subtração dos meus 20%, que é 7.200, que vai resultar no mesmo resultado, que nada mais é do que 28.800 litros. Então, aqui está demonstrado aí duas formas diferentes de resolver a questão de maneira bem simples e fácil. Olá, boa tarde. Meu nome é Igor e eu fiquei responsável pela resolução da questão 4. Vamos à questão. Bom, o enunciado fala o seguinte. A Andréa, ela tem 3 barras de chocolate de mesmo tamanho para repartir com suas 4 amigas. Ela pensou em 2 possibilidades para essa distribuição. A primeira foi dividir cada barra de chocolate em 5 partes iguais e dar uma parte de cada chocolate para a amiga e ficar com uma parte. A segunda foi dividir ao meio cada uma das 3 barras e ficar com uma e dar uma parte a cada amiga e dividir o que sobrou, último pedaço que sobrou, em 5 partes iguais, assim dando uma para cada. Bom, e no final eu vou justificar cada uma dessas possibilidades e no final eu vou falar qual eu escolheria. Bom, vamos à primeira, que fala que tem que dividir as 3 barras em 5 partes iguais e dar uma parte de cada chocolate para cada amiga. A resolução ficou o seguinte: eu vou pegar a primeira barra e dividir em 5 partes iguais. Pego a segunda e faço a mesma coisa, a terceira a mesma coisa. Agora eu montei aqui meio com a tabelinha e botei amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4 e a Andrea. Essa possibilidade fala que tem que dar 5 partes iguais para cada uma das amigas, incluindo a Andrea. Então, vamos pegar a primeira barra e dar uma para cada, e dar um pedaço para cada, incluindo a Andrea. Fazer a mesma coisa com a segunda e fazer a mesma coisa com a terceira barra. Ou seja, a gente ficou com 15 pedaços de chocolate para dividir igualmente entre 5 amigas, o que ocasiona que cada uma ficaria com 3 pedaços. Essa foi a primeira possibilidade. Vamos à segunda. A segunda fala para dividir ao meio cada uma das 3 barras de chocolate, ou seja, dividir ao meio quer dizer pedaços iguais.
ficar com uma e dar uma parte a cada amiga e dividir a parte que sobrou em 5 partes iguais, dando um pedaço para cada uma. Ou seja, aqui eu peguei 3 barras e dividi em 2 partes iguais. Aí ficou 6 pedaços. E eu vou dar uma parte desse pedaço para cada amiga. Ou seja, como são 5 amigas, cada uma vai ficar com uma parte, só que ainda vai sobrar uma. E essa uma parte eu vou dividir em 5 partes iguais. E eu vou repartir entre todas as amigas. Ou seja, aqui amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4 e a Andrea vai ficar cada um com um pedacinho. Aí sobrou esse último pedaço que eu já reparti em 5 partes iguais. Ou seja, cada um também vai receber uma. A amiga 1 recebe, a 2, a 3, a 4, assim como a Andrea. Ou seja, nas duas possibilidades, todas as amigas ficaram com partes iguais. Agora, voltando à questão, ela fala para qual possibilidade eu escolheria. Bom, a possibilidade para mim que ficou... as duas são ótimas, as duas dividem igualmente, mas eu acho que ficaria com a segunda, porque eu acho que daria menos trabalho, porque você só vai repartir poucas vezes. Aí você só vai dividir na metade e só vai dividir o último pedaço. Sendo assim, eu ficaria com a segunda possibilidade. E assim finalizou a questão. Meu nome é Isamara e agora irei dar continuidade à apresentação. Irei apresentar a questão de número 5, que diz assim: uma marcenaria vende 3 tipos diferentes de madeira: pinho, cerejeira e mogno. Para os marceneiros confeccionarem seus móveis em tábuas medindo 120 centímetros, 300 centímetros, 540 centímetros, respectivamente. Além disso, permite que seus clientes façam pedidos da madeira cortada em pedaços que tenham medidas inteiras. Isso é bem importante. Então, vamos para os itens. Item A. Quais são as possibilidades de pedidos para madeira tipo pinho? Sabemos que pinho é cortado em tábua de 120 centímetros. Aí, pegamos os divisores de 120, que são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 10, o 12, o 15 e assim sucessivamente até o 120, como está mostrando aí. Essa seria a resolução para as possibilidades de pedidos, tá? Do tipo pinho. Agora irei para o item B, que diz: é possível fazer um pedido de cerejeira cortada em pedaços de 40 centímetros? Notamos que não, porque a cerejeira é cortada em tábuas de 300 centímetros. Então, para ser uma medida inteira, 300 não é divisível por 40, porque dá um resto ali e se dividissem, não seria cortado em medidas inteiras. Como o item, a questão mesmo diz que devem ser cortados em medidas inteiras. Então, possivelmente não será possível ser cortada em pedaços de 40 centímetros. Agora iremos para o item C, que diz: um marceneiro fez um pedido de uma tábua de pinho e uma de mogno, ambas cortadas em pedaços de 30 centímetros. Quantos pedaços de madeira a marcenaria deve entregar? Então, primeiro, sabemos que pinho é cortado em tábua de 120 centímetros. Então, como um marceneiro fez um pedido de ser cortado em 30 centímetros, então a madeira de pinho, que é cortada em 120, essa madeira 120 cortada em pedaços de 30 centímetros resulta em 4 pedaços. Segundo, a madeira de mogno, que é cortada em tábua de 540 centímetros. Então, essa tábua, dividindo ela por 30 centímetros, resulta em 18 pedaços. Fazendo um somatório de 4 pedaços mais 18 pedaços, resulta em 22 pedaços, que seria o pedaço de madeira que a marcenaria deve entregar.
Agora iremos para o item D, que diz assim: um cliente comprou uma tábua de cada um dos 3 tipos de madeira, que é pinho, cerejeira e magro, e solicitou que fossem cortadas em tamanhos iguais, sem que houvesse sobra de material. Então, analisando o pedido, a marcenaria identificou que poderia atender esse pedido de diferentes maneiras e ficou em dúvida sobre qual delas atenderia ao cliente. A pergunta é: quais foram as possibilidades identificadas pela marcenaria? Então, sabemos que a madeira do tipo pinho é cortada em tábuas de 120, a madeira do tipo cerejeira é cortada em tábuas de 300 centímetros e a tábua de mogno é cortada em tábuas de 540 centímetros. Então, encontrando os divisores dessas 3 tábuas, os possíveis divisores, resulta aí, como vocês podem ver, o divisor de 120, que é esse conjunto aí de números, os divisores de 300, que é esse conjunto aí de números também, e os divisores de 540. Aí, podemos perceber uma semelhança de divisores. Essa semelhança de divisores resulta em um conjunto, que seria as possibilidades identificadas pela marcenaria. Um conjunto, os números que estão em comum nessas 3 divisões dessas 3 madeiras, que são o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o 60. Essas são as possibilidades em centímetros que os 3 tipos de madeira podem ser cortadas, que estão em comum. Tá? Essa seria a respectiva resolução que a marcenaria encontrou. E assim encerro minha apresentação.